Eu passei os últimos dias pensando sobre um tema que tem me incomodado muito quando nós falamos de trabalho assistido por ferramentas de inteligência artificial. E aqui eu tô falando sobre Claude, ChatGPT, Gemini, Kimi, GLM, enfim. A questão aqui não é a ferramenta em si e não é tecnologia, de fato, porque eu acho que já ficou muito claro para nós que as ferramentas, elas existem, elas são boas, elas cumprem os seus papéis e elas entregam resultado. Acho que quem já utiliza os modelos mais atuais não tem dúvidas de que o trabalho ficou muito facilitado utilizando essas ferramentas. Então, o ponto que eu quero trazer aqui não é se a tecnologia funciona ou não, até porque se eu falasse que mal dessas tecnologias, eu seria muito hipócrita, porque eu utilizo elas o dia inteiro, todos os dias de trabalho, até em projetos pessoais, em projetos com 300, 400 mil linhas de código. E não é esse o ponto que eu quero trazer aqui, não é esse exatamente o ponto que tem me chamado a atenção e que eu tenho ficado incomodado. Na verdade, o ponto que me incomoda hoje e que tem despertado a minha atenção é o seguinte: são as lacunas, os déficits de conhecimento ao longo de projetos grandes. Se você atua em tarefas pequenas utilizando inteligência artificial, escrever um e-mail, corrigir um texto, esse tipo de coisa, eu acredito que você não note esse problema que eu vou citar aqui. Mas em projetos grandes, projetos que tem muitas informações que precisam se relacionar, muitos serviços, muitas interações entre esse documento em que essas ações precisam estar alinhadas, eu tenho notado esses déficits, essas lacunas de conhecimento. Lacunas que vêm da minha parte, por eu não conseguir dizer exatamente o que tem naquele código, isso me preocupa. E lacunas de tomada de decisão. Porque se eu não sei exatamente como o código está funcionando, ou trazendo para um outro aspecto, se eu não sei exatamente as frases do documento que eu escrevi, ou os parágrafos que eu coloquei num contrato, por exemplo, como que eu posso tomar a melhor decisão relacionada a isso? Esse é o ponto de discussão aqui. Eu acho que ninguém mais tem dúvida de que as ferramentas elas entregam. Isso, para mim, ao meu ver, já está pacificado e não é mais um problema. Acho que a gente já entendeu que a ferramenta é boa. Tem os seus problemas, questão de energia, questão de custo, mas a ferramenta é boa e funciona. Eu acho que o ponto que nós chegamos hoje, relacionado a trabalhar com ferramentas de inteligência artificial, é como diminuir a dívida cognitiva. Como diminuir essa dívida de informação, que à medida que o projeto vai crescendo, essas dívidas cognitivas, essas dívidas de intenção, essas lacunas de informação, elas tendem a aumentar, porque é muita informação, né? Facilmente, quando você está desenvolvendo, por exemplo, um projeto de código, facilmente a LLM consegue gerar 15 mil linhas de código em uma sessão de trabalho. E nós não temos a capacidade, eu acredito que até fisiológica, né? É uma questão nossa mesmo, de como humano, de revisar tudo isso. Eu diria que é impossível. Eu não sei como realmente ter essa certeza. Então o ponto que tem chamado essa minha atenção realmente são as lacunas de conhecimento ao longo de projetos extensos. E eu tenho visto ações dessas empresas, das Big Techs, principalmente aí Anthropic, OpenAI, Google, trabalhando para diminuir essa carga de informação ou ajustar a maneira como nós interagimos com essa informação. A própria Anthropic lançou recentemente um recurso dentro do Claude que ele cria um dashboard das ações que você tem tomado ao longo daquele projeto com ele. Acredito muito que essa ação tem sido tomada, essas ferramentas têm sido criadas com o intuito de dividir realmente, de diminuir realmente essas dívidas, essas lacunas. Porque se nós não temos o controle da informação a longo prazo de um projeto, nós vamos tomar decisões piores ao longo do projeto. E isso dificulta a evolução dele. Isso dificulta a consistência desse projeto. E também dificulta a nossa segurança de trabalhar com a inteligência artificial. Porque à medida que você, se não aconteceu com você, e você usa em projetos grandes essas ferramentas, eu acredito que em algum momento aconteça algo nesse sentido. Aparentemente tudo funciona muito bem, a ferramenta entregou, ela desenvolveu, tudo funciona perfeitamente. Parece até um sonho, porque é incrível o que a ferramenta faz. E você segue com o projeto da maneira como a ferramenta fez. Em algum momento vai surgir algum bug, alguma falha, e quando você for verificar essa falha, você vai encontrar um problema maior do que você pensava. Talvez um problema de arquitetura dos dados, talvez
num contrato jurídico uma citação que não existe. E esse é o nosso maior medo quando nós trabalhamos com ferramentas de inteligência artificial. Essa tem sido a minha maior preocupação trabalhando com essas ferramentas. Como que eu controlo isso? Como que eu consigo ter essa visão de todo do projeto, consistente, atualizada e segura, né? Como que é possível? E até deixo aqui a dica, vou deixar na descrição desse vídeo também, para quem quiser acompanhar, algumas ferramentas que eu tenho utilizado aqui, principalmente para quem trabalha com código, mas, por exemplo, o Graphify é uma ferramenta que você adiciona na tua interface e ela gera esquemas semânticos do projeto e você consegue fazer perguntas para ele a partir dessa ferramenta, baseado nos dados reais do projeto. Então, isso tem me ajudado muito. Mas, mesmo utilizando essas ferramentas, eu ainda sinto uma dificuldade em compreender por completo o projeto e a maneira como eu vou lidar com esse projeto à medida que ele cresce. À medida que o projeto fica mais robusto e acaba trazendo mais complexidade para esse projeto, como as coisas se conectam, é mais difícil de você lidar com essas informações e tratar elas da maneira correta. Então, um outro ponto relacionado a isso que eu trago aqui, que eu refleti também, será que essa carga de informação que a inteligência artificial trouxe para nós é compatível com a nossa capacidade de executar essas tarefas? Vou tentar deixar mais claro isso para você me entender. A primeira vez que eu usei uma ferramenta de IA para código, eu ainda usava como complete, né, para completar o código que eu estava escrevendo ali nas funções, e eu já achava incrível, mas à medida que isso foi evoluindo e eu fui delegando a tarefa de escrever o código da função por completo para IA, eu comecei a pensar o seguinte: nossa, se eu tivesse tokens ilimitados, eu dominaria o mundo, né? Porque isso aqui faz tudo, né? Você coloca ali a demanda que você tem e a ferramenta resolve tudo pra você. Tudo. Então a minha visão no começo era essa, de que é só uma questão de custo. É só uma questão de recurso financeiro para eu conseguir fazer o que eu quiser. Um ano depois, trabalhando com essas ferramentas, eu tenho tido uma outra percepção sobre isso. A percepção de que talvez nós seres humanos, nós que estamos atuando, né, naquele fluxo que é o human in the loop, dentro do fluxo da inteligência artificial, que é você tomando as decisões, talvez exista um limite pra gente nessa atuação junto com a inteligência artificial. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você isso, mas comigo já aconteceu diversas vezes. Ao longo do dia, as minhas decisões, elas vão ficando piores. Então, no começo do dia, eu tomo boas decisões e decisões mais consistentes baseadas em dados. E ao final do dia, ao final da tarde, anoitecer ali, eu já tô tomando decisões piores ao longo do dia. Eu já vi pessoas falando, não sei a veracidade disso, mas eu estou falando da minha experiência pessoal, e na minha experiência pessoal eu percebi isso de fato, que ao longo do dia você tem uma quantidade de decisões que você consegue tomar, e à medida que o tempo vai passando e você vai tomando decisões, esse mecanismo do nosso cérebro de tomada de decisões, ele vai se cansando e vai piorando ao longo do dia, e quando você dorme à noite você recupera esse mecanismo e você volta a tomar boas decisões. Então, partindo de que isso seja verdadeiro, nós temos uma questão de que nós temos um limite biológico e fisiológico para a tomada de decisões. E faz sentido. Se a gente para pensar, né, a gente tem o limite de ter que dormir. Né? Se você não dorme bem, todo o resto da tua vida fica bem complicado de lidar, né? Você fica mal-humorado, toma piores decisões por dormir mal, enfim. Se você não se alimenta, se você não toma água, você é prejudicado também. Então, será que essa carga cognitiva, essa carga de informação, essa carga de tomadas de decisões... Porque, pensa aqui comigo, qual que é o teu papel quando você está desenvolvendo... eu não vou falar vibe coding, porque eu sei que o pessoal não gosta do termo, e eu também não curto muito, mas vamos usar o termo técnico, que seria Spec Driven Development, né? Que seria você desenvolver a partir de specs. Desenvolver a spec e os modelos seria você tomar uma decisão. Várias decisões, na verdade. E ao longo da implementação, utilizando a ferramenta de inteligência artificial, você teria que validar as informações que a ferramenta está desenvolvendo. Até porque esse é o fluxo normal ali dela, né? Ela desenvolve, ela te pergunta, segue. Esse é o fluxo, né? Esse é o loop que a gente tem ali. Ou seja, a nossa carga de informação está sobrecarregada. Nós estamos com muita informação. Nós temos
prazos extremamente apertados para trabalhar e entregar, com a qualidade exigida em nível altíssimo, e nós temos essa carga de tomada de decisões sendo minada ao longo do dia. Então, assim, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, e eu tenho pensado muito sobre isso. Ainda não fui atrás de estudos da área ou coisa do tipo. Vi um por cima do MIT, Media Lab do MIT, falando sobre um estudo que eles fizeram com pessoas escrevendo redação, mas não me aprofundei nesse estudo. Até eu vou deixar aqui no link para você dar uma olhada nele, aqui na descrição, para você dar uma olhada nesse artigo. Mas essa questão que tem me preocupado mais em relação ao trabalho com IA. Porque o que eu tenho notado a IA nos deu uma capacidade de agregar muitas atividades em uma pessoa. Por exemplo, se você é um front-end, você hoje consegue ser um full stack. Se você era um front-end, um desenvolvedor front-end, que tinha alguma noção de back-end, hoje você pode ser um full stack, vai? Não vou dizer que é tão fácil assim, mas dá pra chegar nisso. Então você acumulou função. Ou então, você é o cara que escreve a spec, desenvolve e implementa com a IA, então aí já são 3 funções. Então o movimento que eu tenho visto a gente tá agregando, com as ferramentas de IA nós conseguimos agregar mais funções em uma única pessoa. Mas aí a carga de trabalho também aumenta. Então é um problema. E sinceramente, eu não vou trazer nenhuma resposta para você aqui sobre a solução desse problema. Mas eu acho importante nós estarmos atentos a isso e percebermos no nosso dia a dia o que nós podemos fazer quando nós chegamos nesses limites, né? Experiência minha, às vezes eu tô num projeto, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, quero entregar logo, quero terminar o projeto, e não sai, não avança, e as coisas não andam. Às vezes eu nem tô falando de inteligência artificial, usando aqui agora, mas algum outro projeto. E simplesmente eu falo, desisto, vou dormir bem, tomar um café da manhã, e amanhã eu resolvo isso. Normalmente, na primeira hora, ou nas 2 primeiras horas do meu outro dia, eu consigo resolver essa questão que me tirou a paciência durante uma noite inteira. Então, realmente existe algo relacionado a essa tomada de decisão. E um outro comportamento que eu tenho notado também, trabalhando com as ferramentas de IA, é que no final do dia eu começo a ficar mais estressado utilizando as ferramentas, naquele sentido de que, a ferramenta tá ficando mais burra, não tá entregando o que eu quero, não tá... eu faço um prompt aqui, ela não entrega o que eu quero, entrega tudo errado. Eu parei pra pensar e às vezes não é que a Anthropic ou o OpenAI diminuiu o raciocínio da ferramenta ali, mas talvez eu esteja cansado, né? Talvez o meu prompt esteja num nível inferior e por isso a entrega da ferramenta está num nível inferior, né? Talvez seja isso. É só um pensamento que eu trouxe aqui pra gente refletir, né? E é isso. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para essas questões, mas eu acho que são questionamentos que nós que trabalhamos com essas ferramentas. E se você não é da área de desenvolvimento e ficou um pouco perdido no que eu tava falando de termos técnicos aqui, às vezes, é que os meus exemplos são dessa área, mas eu acho que tente abstrair isso para tua área, seja jurídica, seja educação, seja finanças. Tente perceber esses elementos que eu trouxe aqui no vídeo para outras áreas. Porque eu já percebi, além de trabalhar com programação, eu trabalho há mais de 6 anos aí com marketing digital, com gestão de tráfego. Então, eu percebi isso também nas tomadas de decisão em outros setores que não só a programação, quando os projetos começam a ficar grandes. Então, eu quero deixar aqui para você esse desafio de começar a analisar o teu comportamento enquanto trabalhando com essas ferramentas. Analisar o teu comportamento e tentar entender, é a ferramenta? É o meu limite? O que está desequilibrado aqui que eu posso melhorar o meu fluxo de trabalho? Porque no final do dia, por que eu acho que essa reflexão é importante? No final do dia, o que importa e quem vai ficar relevante no mercado é quem conseguir extrair o melhor resultado possível dessas ferramentas. Então, para que eu consiga extrair o melhor da ferramenta, eu preciso entender o meu comportamento em relação a ela e essas nuances, essas alterações ao longo do dia, essas tomadas de decisões, né? E, claro, existem ferramentas para nos ajudar em relação a isso. Eu quero fazer o nosso próximo vídeo aqui no canal. Eu quero trazer algumas dessas ferramentas que eu tenho utilizado para não ficar também só no problema, confabulando aqui sobre o problema, mas tentar trazer uma solução prática sobre isso. E fica aqui meu convite para você se inscrever no canal. Eu ainda não sei bem o formato dos vídeos que eu vou trazer aqui, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, mas alguns realmente vão ser vídeos mais
contemplatórios, digamos assim, mais pensativos, tentando entender esses fluxos, essa interação que nós temos da tecnologia e humano e tecnologia. E outros eu quero trazer conteúdo mais técnico, seja de programação, seja de uso geral de ferramentas de inteligência artificial, mas eu quero trazer isso também para o canal. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixa um comentário também se você achar relevante, e nós nos vemos nos próximos vídeos.